Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o nosso instante de parar um pouquinho os nossos afazeres para a espiritualidade. É importantíssimo, é imprescindível o momento da espiritualidade diária. Sem a espiritualidade, nós corremos o risco de perder a salvação. E não é isso que nós desejamos para ninguém. Então, vamos nos ater a esse momento. Liturgia de 13 de agosto de 2021. Sexta-feira, 19ª semana do Tempo Comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E temos no rito o ofício do dia. Antífona da entrada. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei nossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículos 20, 19 e 22. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículos do 1º ao 13. Naqueles dias Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: vossos pais, Taré, pai de Abraão, e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaac, e a este dei Jacó e Esaú, e a Esaú um deles dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas,
os Gergeseus, os Eveus e os Jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais. Vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 136, versículos do 1º ao 3º, 16 ao 18, 21 ao 22, 24, refrão: eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. Cantamos: eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é o seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é o seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Repitamos: eterna é a sua misericórdia. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade, o que ela é em verdade. Trecho da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 3º ao 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. De modo que eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima,
e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. No tempo de Jesus, os rabinos judaicos discutiam a possibilidade de ser a esposa repudiada pelo marido que nela encontrasse algo de desagradável, isto é, por não importa qual motivo. E foi para lançar uma arapuca para Jesus que os fariseus lhe apresentaram a questão. Afinal, Moisés autorizara que dessem à esposa um documento de repúdio. Herbert Rausch, pastor da Igreja Reformada e interlocutor oficial junto à Igreja Católica, comenta: quando perguntam a Jesus o que é permitido ou proibido, ele sempre remete à ordem de Deus. Não há soluções para a vida moral fora desta ordem. Não existe moral independente. Nunca lestes? Né? Foi assim que Jesus diz, nunca lestes? Jesus faz alusão ao relato da criação e cita Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A ordem do casamento está inteiramente contida no próprio Criador. Deus fez o homem e a mulher. Logo, é impossível conceber sua existência sem sua indissolúvel unidade. O homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois já não serão mais que uma só carne. No casamento não há apenas justaposição, associação, colaboração de dois seres, mas coexistência, criação de uma unidade viva. Dividir, separar os dois elementos do casal é destruir a integridade do ser humano, tal como Deus a quis e criou. Aquele que é casado deve saber que, por seu casamento, ele realiza seu verdadeiro destino de criatura de Deus. Ele é plenamente ele mesmo. Assim, não separe o homem daquilo que Deus uniu. É então que se mostra claramente a sutileza contraditória dos fariseus. Parece que eles tinham pronta a objeção, porque então Moisés mandou entregar à mulher uma carta de divórcio para repudiá-la. Uma das astúcias de Satã consiste em opor a Escritura, a ordem da criação à ordem da lei. Jesus não se deixa prender na armadilha. Por que Moisés legislou sobre o divórcio? Seria para aprová-lo ou sancioná-lo? De modo algum, declara Jesus, mas foi por causa da dureza do vosso coração. É manifesto que a legislação mosaica tem por fim advertir o homem das consequências do repúdio. É manifesto que a legislação mosaica tem por fim advertir o homem das consequências do repúdio. Logo, ele examine 2 vezes antes de consumar uma ruptura que será definitiva, longe de aprovar ou facilitar o divórcio, o mandamento, ao contrário, tem por fim restringi-lo, subordinar seu caráter irreparável, como tudo que é consequência do pecado. Mas é o divórcio que cria a ruptura dos vínculos conjugais. Ele só leva a constatá-la. Aliás, não é o divórcio que cria a ruptura dos vínculos conjugais. Não é o divórcio. Ele só leva a constatá-la e torná-la pública.
Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Encontrei o amado de minha alma, não o soltarei. Livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que pertence, portanto, à congregação do Santíssimo Redentor. Por isso ele é redentorista. Sua bênção, padre Evaldo. Bem, a biografia é escrita pelo padre Evaldo, mas da minha parte vocês podem utilizar à vontade tudo que está aqui nos meus endereços eletrônicos. No canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, e também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Utilizem livremente, à vontade, os vídeos, os textos, porque é uma ordem do nosso Deus. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. São 2 santos neste dia, hein? 13 de agosto, dia de São Ponciano e Santo Hipólito. O imperador Severo aceitou a diversidade religiosa no império. Entretanto, na própria igreja surgiram divisões. Ponciano e Hipólito viveram em Roma no século III. Estes 2 homens foram envolvidos por um cisma na igreja. Ambos se consideravam papas. São Hipólito foi um dos escritores mais destacados da igreja de Roma dos primeiros séculos. Presbítero da igreja de Roma, entrou em conflito com o Papa Calixto, dizendo que o novo Papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência e estava abandonando a tradição apostólica. Descontente com o comando da igreja, proclamou-se Papa ao lado de Ponciano, sucessor imediato de Calixto. Em 230, com a morte de Severo, sobe ao trono o imperador Maximino, que retoma a perseguição religiosa. Imediatamente, deportou os 2 papas para minas de trabalho forçados, na Sardenha. Lá, eles morreram martirizados. Ponciano foi o primeiro papa a ser deportado. Era um fato novo para a igreja que ele administrou com sabedoria e sagacidade e muita humildade. Para que seu rebanho não ficasse sem pastor, renunciou ao trono de Pedro, tornando-se também o primeiro papa da igreja a usar este recurso extremo. Este gesto comoveu Hipólito, que percebeu o sincero zelo apostólico de Ponciano. Por isso, também renunciou a seu posto, interrompendo o prolongado cisma, e se reconciliou com a Igreja de Roma antes de morrer em 235, no mesmo ano que Ponciano. Os corpos destes 2 mártires foram trasladados para Roma, onde estão sepultados. Reflexão. A história dos santos de hoje mostra que mesmo as fragilidades humanas podem resultar em santidade. Mesmo sendo adversários, Hipólito e Ponciano foram agraciados com a conversão e tornaram-se santos da igreja. Hipólito, mesmo na sua radicalidade, reconheceu a eleição legítima do Papa Ponciano devido à manifestação de profundo zelo pastoral daquele Papa. Martirizados juntos, proclamaram em uníssono o amor radical a Jesus Cristo. Oração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Ponciano e Santo Hipólito governassem todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Ponciano e Santo Hipólito, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai
significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, acredite. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos e o significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Senhor, vem. É do aramaico esse termo. É um dia Jesus vai voltar. Arrependamos-nos dos nossos pecados, para que possamos garantir a vida eterna, onde teremos felicidade em plenitude. Viveremos para sempre, de um modo que não sabemos explicar com palavras humanas. Só sabemos que não haverá mais problema com tempo, com espaço, com dores, com fome, com sede, não. Não teremos mais nada disso. Esses problemas, olha, sumirão da nossa existência. Nós vamos viver como anjos, semelhantes a anjos, louvando a Deus juntos com os outros santos, os anjos. Veremos Deus face a face. O apóstolo São Paulo já diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Para que Jesus nos leve para o paraíso quando voltar, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Eu me arrependo dia a dia dos meus pecados. São muitos. Pecados pelos atos, pelas omissões, pelo pensamento. Nós somos indignos servos e temos que ser humildes para reconhecer isso. Shalom, a paz.